Como o homem mais rico de Mondstadt, Diluc sempre se apresenta muito elegantemente. No entanto, sua verdadeira face é a de um guerreiro firme. Sua determinação em proteger Mondstadt é como uma chama ardente, combatendo oponentes de forma implacável. Kaeya chama a ele mesmo e a Diluc anti-heróis com problemas de atitude. Diluc já foi um jovem confiante e apaixonado, dedicado ao seu trabalho com os Cavaleiros de Favonius. Mas após a morte prematura de seu pai, Diluc tornou-se indiferente, amargo e distante. Ele não gosta de perder tempo com conversa fiada e fica impaciente facilmente. Diluc guarda um ressentimento particular em relação aos Cavaleiros de Favonius, a quem chama de ineficientes e despreza a cada oportunidade. Essa amargura se origina da maneira como o inspetor Heróis lidou com a morte de seu pai, e Diluc não diminuiu sua amargura mesmo depois que Heróis foi dispensado dos Cavaleiros como traidor. Sendo a cidade da poesia e dos vinhos, as adegas de Mondstadt são muito conhecidas em Teivá. Como o proprietário da adega do Alvorecer, Diluc controla mais da metade dos negócios vinícolas de Mondstadt. Isso significa ter controle sobre informações, fofocas e dinheiro. De certa forma, ele é o rei sem coroa de Mondstadt. O cheiro do álcool do vinho permanece sempre no ar em Mondstadt. Se alguém seguir o cheiro até sua fonte, invariavelmente chegaria à adega do Alvorecer de Diluc. Uma placa de madeira anuncia orgulhosamente o nome da adega e, embaixo, está escrito o seu lema: não esqueça das suas raízes. A maioria acredita que isso significa que os vinhos são fiéis ao seu gosto original, com técnicas consagradas pelo tempo e com a mesma dose saudável do otimismo ensolarado que o Alvorecer traz. Enquanto isso, os Cavaleiros de Favonius mais pragmáticos se lembram da longa história de apoio mútuo entre a adega e a cidade. A adega realiza festividades ocasionalmente. Esses eventos são rotineiramente frequentados por pais entusiasmados, ansiosos por apresentar suas maravilhosas filhas ao jovem e solteiro mestre da adega. Isso é muito divertido para os outros convidados, que assistem e comentam, zombando. Preferimos que o mestre Diluc permaneça casado com a adega, pois esse vinho é muito bom. Diluc lida impecavelmente com todas as situações, não importa quem ou o que aparece. Diluc é um belo jovem cavalheiro em todos os aspectos possíveis. Diluc evita falar sobre o passado. Como seria bom se Diluc ainda fosse um membro dos Cavaleiros? Depois de uns copos de bebida, os cavaleiros mais antigos ainda falam sobre isso com certo grau de lamentação. Foi algo que aconteceu há muito tempo. O pai de Diluc era o mestre Crepus, o mestre anterior da adega, e queria que seu filho se tornasse o cavaleiro mais estimado da Cidade da Liberdade, Mondstadt. O jovem Diluc atendeu às expectativas de seu pai e passou nas provas para cavaleiro, tornando-se membro dos Cavaleiros de Favonius, graças aos treinamentos que recebeu como filho da família Ragninder. Diluc também foi promovido ao posto de capitão de cavalaria em um período de tempo relativamente curto. Os habitantes de Mondstadt gradualmente conheceram esse jovem e se encantaram com as inúmeras missões e patrulhas. Não importa o que as missões exigissem dele, sua compostura e paixão sempre eram mantidas. Não importa o desafio, sua espada sempre o conduzia na linha de frente. Os elogios que recebia de seus companheiros e cidadãos o encorajavam. Mas o maior elogio de todos foi: bom trabalho. Esse é o meu filho. As palavras de seu pai alimentaram o fogo dentro de seu coração e serviram como sua maior motivação. Esta fé queimava forte e brilhante. Diluc era um homem muito jovem naquela época. Às vezes a vida pode mudar em um piscar de olhos. Crepus disse a Diluc, no fatídico dia que acabou sendo o fim do caminho de Diluc como cavaleiro. Naquele dia, um monstro horrível atacou ele e o pai em sua carruagem na qual estavam viajando. Não havia tempo para Diluc pedir ajuda. O monstro era forte como nunca antes visto, e dominou o jovem capitão da cavalaria. O resultado dessa batalha foi além do que Diluc podia prever. Seu pai, a quem foi negada a admissão nos cavaleiros, desfavorecido pelos deuses, derrotou o monstro com um poder maligno desconhecido, antes desse poder ser repelido de volta contra ele mesmo.
No final, Crepus morreu nos braços de seu filho. Com o coração pesado, Diluc retornou ao quartel-general dos Cavaleiros e recebeu a ordem inimaginável do comandante para omitir a verdade. Elic insistiu que o incidente deveria ser declarado como um infeliz acidente, a fim de manter a boa reputação dos Cavaleiros de Favonius com o público. Tamanha era a afronta desse pedido que Diluc achou que nem valia a pena tentar argumentar. Crepus disse uma vez que o mundo nunca daria as costas a um homem fiel. Mas os Cavaleiros de Favonius pisotearam sua fé como se não valesse nada. Ele não pôde deixar de pensar o que seu pai pensava sobre a fé em seus últimos momentos. Diluc se afastou dos Cavaleiros, deixando tudo para trás, inclusive sua visão. Ele terá sua vingança. Além disso, ele descobriria a fonte desse poder maligno que causou a morte de seu pai. Depois que Diluc se afastou e renunciou sua visão, ele passou a administração da adega do Alvorecer para as mãos da empregada e saiu de Mondstadt. Diluc viajou por todas as 7 nações de Teyvat em busca da verdade. Todas as pistas apontavam para uma gigante organização, os Fatui. Ele descobriu que eles faziam visões falsificadas em segredo, chamando-as de ilusões. Uma ilusão pode ampliar ao máximo o poder de seu portador, mas também carrega o risco de sair pela culatra. Foi isso que causou a morte de seu pai. Será que seu pai usou um item tão sacrílego para fazer o bem? Diluc sabia que talvez nunca descobrisse a verdade completa, mas isso nunca o impediria de ir em busca dela. Como uma águia vasculhando o deserto, ele partiu em busca da verdade. A determinação ardia como fogo em seu coração, enigmas insondáveis e batalhas intermináveis não o impediam de seguir seu caminho. Ele continuou incansavelmente, cheio de cicatrizes, mas indiferente, como um tornado ardente queimando na densa névoa de mistério. Os mensageiros dos Fatui, os 11, monitoravam o progresso de Diluc das sombras. Suas proezas ao destruir inúmeras fortalezas dos Fatui chamaram sua atenção e forçaram-os a agir. Diluc escapou por pouco da morte nas mãos dos 11 graças a um observador do norte, que fazia parte de uma vasta rede de inteligência secreta. O observador disse que acompanhava Diluc por algum tempo e aprovava seus métodos. Depois de enfrentar a morte, Diluc refletiu sobre seu passado e a raiva que ele nutria por tanto tempo. Reconhecendo seus defeitos, ele decidiu se juntar à rede de inteligência secreta. Assim como quando se juntou aos Cavaleiros de Favonius, Diluc se comprometeu totalmente com seu trabalho. Seus talentos e habilidades o levaram a subir de forma constante até os altos escalões da rede. A rede era formada por voluntários, e muitos de seus membros haviam desistido de bom grado de suas posições e reputações anteriores. Alguns até abandonaram seus nomes. O trabalho com esses novos camaradas finalmente restaurou a fé que antes possuía? A fé que havia sido quase destruída nos eventos em torno da morte de seu pai? Nunca esquecer. A história atrás desse lema é calorosamente discutida, mas para Diluc esse lema tem único significado, simples e claro. O mal não pode ficar impune. Nunca se esqueça de que o alvorecer ainda não chegou. A aventura solitária de Diluc durou 3 anos. 4 anos depois, Diluc, que já se tornou um jovem, voltou a Mondstadt e assumiu o cargo de dono da adega da família. Nesses 4 anos, Herói havia sido expulso dos Cavaleiros de Favonius depois de ser descoberto como um traidor enquanto o grande mestre Varka estava em uma expedição, fazendo com que mestre Jin assumisse o papel de grande mestre intendente. O retorno do dono da adega do Alvorecer deveria ter abalado Mondstadt, mas estranhamente passou despercebido. O motivo? Os cidadãos de Mondstadt estavam muito ocupados refletindo sobre o misterioso caso de um guardião de Mondstadt desconhecido. Tudo o que se sabia sobre o guardião anônimo era o cheiro de algo queimado que o acompanhava e que um clarão de chamas vermelhas revelava sua presença em instante na escuridão da noite. Os corpos de monstros que atormentavam Mondstadt por uma era agora jaziam mortos no deserto. Os ladrões mais procurados de Mondstadt de repente pareciam amarrados e pendurados na Praça da Estátua.
Todos os cavaleiros de Favonius foram mobilizados para enfrentar, de uma vez por todas, um feiticeiro do abismo por trás de inúmeros crimes na cidade, mas chegaram à descoberta de que ele estava morto há muito tempo. Graças às conversas alimentadas por vinho, os rumores do guardião misterioso se espalharam rapidamente, e eventualmente, ele se tornou conhecido como o Herói Obscuro. Em público, Diluc parecia desprezar esse herói, e fazia cara feia toda vez que ouvia esse título. Elzer, da Associação de Vinhos de Mondstadt, era um dos poucos que sabia o motivo de Diluc agir assim e uma vez o perguntou sobre isso. A sua desaprovação do Herói Obscuro era apenas fingimento para proteger seu anonimato? Mas Diluc fez cara feia mais uma vez e respondeu bruscamente, é apenas um nome estúpido. Diluc tem toda a indústria do vinho na palma de sua mão, mas ele próprio não gosta de vinho. A pedido de Diluc, a adega do Alvorecer desenvolveu várias bebidas sem álcool, uma decisão que recebeu aprovação retumbante dos moradores de Mondstadt que não bebiam álcool, mas ainda queriam participar da cultura das bebidas. Uma dessas bebidas sem álcool é a cidra de maçã de Mondstadt, cujo sucesso é equivalente ao vinho de Dandelion em termos de volume de vendas mensais. Alguns pensam que Diluc tem padrões tão altos quando se trata de vinho que ele nunca é visto tomando as bebidas de qualidade medíocre que estão disponíveis ao público. Outros pensam que beber vinho certamente deve lembrá-lo de seu pai, e é por isso que ele não o toca. Quando pressionado sobre seus hábitos relacionados a bebidas, ele responde dizendo que o álcool obscurece seus pensamentos e consumi-lo afetaria seu trabalho. Mas o que as pessoas não entendem é: que tipo de trabalho faz com que um mestre de vinícola nunca toque uma gota de álcool? Crepus teve 2 arrependimentos na vida. Um foi de nunca ter se tornado um cavaleiro, o outro de nunca ter obtido uma visão. Por essa razão, no momento em que Diluc recebeu sua visão, ele a tomou como um reconhecimento dos deuses pela ambição que ele e seu pai tinham. Finalmente, ele poderia deixar seu pai orgulhoso. Apenas alguns anos depois, seu pai morreu em um dia escuro e sombrio. As esperanças e sonhos que brilharam na visão de Diluc foram extintos na chuva torrencial que caiu naquela noite. Não importa o quanto uma pessoa seja direita e de bom coração, a morte ainda virá até ela sem aviso prévio. É aqui que termina a história da justiça? Assim, sem mais nem menos? Pareceu-lhe que sua visão e seu título de cavaleiro eram igualmente ineficazes em proteger as coisas que ele mais valorizava. Ele decidiu então que era hora de deixar ambos de lado. Quando ele reconheceu sua própria impotência, sua visão se tornou apenas um fardo que não servia de nada além de uma ilusão. Títulos vazios não lhe interessavam. Ele buscava chamas ardentes que queimassem mais brilhantes do que qualquer outra, e uma determinação inabalável. Somente uma firme determinação poderia impulsionar quem busca a verdade, e somente chamas ardentes podem vencer o gelo que congela a mão da justiça. No dia em que Diluc voltou para Mondstadt, ele retomou sua visão. Os acontecimentos de seus anos o purificaram da imaturidade infantil e o transformaram em um herói pronto para assumir mais uma vez a vontade de seu pai. Cada noite, nas sombras, ele lutava por Mondstadt. Ele não discutia o passado, mas também não o negava. Para aqueles perdidos, talvez uma visão seja um farol dado pelos deuses para ajudá-los a encontrar o caminho a seguir. Mas para aqueles com convicção, uma visão nada mais é que uma extensão de sua força, um meio para canalizar sua vontade, um tributo às experiências que os moldaram e um testemunho da história de sua vida até o momento. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!